Sejam muito bem-vindos ao Pode Impulsionar, o podcast feito para donos de oficinas que querem crescer, alavancar, com o quê? Com resultados reais, histórias reais, né, Má? É isso aí. Aqui a gente fala de marketing, gestão e vendas para oficinas, porque as oficinas que crescerão no futuro são aquelas que estarão olhando para isso de fato. Então a gente precisa falar sobre isso, que é algo que pouca gente fala. Esse é o 5º episódio. Se vocês ainda não nos conhecem, eu sou a Ariadne Cremonese, sócia fundadora da Impulsione Oficinas. Sou administradora de formação, tenho pós em marketing e negócios. Estou aí no marketing há mais de 12 anos, no digital há 6. E foi com esse amor que nasceu construir a minha carreira em algumas indústrias, aí, como a Magnete Marelli, a BASF. E aí que a gente caiu no mercado de serviços automotivos e a nossa missão é te ajudar a crescer. E eu sou o Matheus, também sócio fundador aqui da Impulsione Oficinas. Sou engenheiro mecânico de formação, especialista em tráfego pago. E estamos aí nessa caminhada também, construir a minha carreira no início aí na indústria farmacêutica. Estamos nessa caminhada aí há pelo menos 6 anos aí no digital, alavancando, apoiando empresários e empresas e agora oficinas mecânicas a crescerem. É isso aí. Hoje a gente tem o prazer aqui, como assessoria de marketing digital para oficinas, de atender oficinas do Brasil e poder estar sentado com donos de oficinas reais. E hoje a gente vai receber um casal muito especial que tem construído aí um legado através do universo de oficinas, né? E que melhor do que a gente apresentá-los, a gente vai passar a bola para vocês poderem se apresentar. Muito obrigada aí por aceitarem o convite. Já está sendo uma delícia desde os nossos bastidores, né? O podcast começa a ser, eu falo assim, a missão do podcast é passar conteúdo para a audiência, para eles terem, mas também é um momento de tanta relacionamento, conexão, né? Então, muito obrigada pela disponibilidade. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade e se apresentem. Começar pelas mulheres, né? Mulheres sem vez. Eu sou Grace Barbosa, sou casada com o Reinaldo, hoje sócios proprietários da Reicar Assembleia Auto Center. A Reicar nasceu desde 2001, né, de um sonho aí do Reinaldo, que logo mais ele vai contar aqui para vocês. Estamos aí empreendendo juntos há mais de 10 anos, no ramo automotivo, juntos há 8. O Reinaldo desde 2001, né? Sim, eu sou o Reinaldo Cardoso, fundador da Reicar Assembleia desde 2001 e junto com a Grace agora estamos há 8 anos com a Reicar e montamos a segunda loja que é a Porto Reicar também. Verdade, temos novidade, segunda unidade. Que aí foi ano passado, né? Ou Isso, esse ano? foi ano passado. Ano passado. Isso, sim, em novembro do ano passado. Legal. A segunda unidade. Parabéns. Muito bom. Deus abençoe. E, bom, conta pra gente aí, agora, a gente começando o nosso papo, né? De onde tudo de fato começou, né? Então, antes da Reicar ser a oficina que é hoje, né? Vocês terem essas 2 lojas e tudo mais. Quem eram vocês? Como foi o começo? Você comentou que o Reinaldo deu início aí. Então, Reinaldo, quiser trazer um pouquinho pra gente, pra galera aí também ouvir um pouco da história, se conectar também com essa história, né? Sim. Como que você chegou, né, nesse universo? Como começou a Reicar? Conta pra gente. Então, eu trabalhava, eu sou empreendedor desde criança, né? Eu sempre falo para minha esposa que eu já empreendia desde pequenininho, eu morava no Paraná, né? Se for contar é muito longo, mas resumindo basicamente, eu empreendia lá, vendia algumas coisas na rua e eu já pegava alguém para empreender para mim, para vender para mim, né? Então eu sempre achei que eu tinha alguém fazer alguma coisa para mim para ter uma renda melhor, né? Uhum. E aí eu vim para São Paulo, chegando aqui eu trabalhei no material de construção no Center Castilho por uns anos e como vendedor, com 6 meses que eu estava lá, eu fui promovido para gerente e fiquei lá por 5 anos. E aí eu saí e falei, não vou mais trabalhar para ninguém mais, vou trabalhar para mim mesmo, vou empreender. E aí o que aconteceu? Aí eu comprei um lava-rápido, comecei a trabalhar no lava-rápido, só que aí acabou não dando certo. E aí aí eu entrei no ramo automotivo, aí fiz alguns cursos, coisa de gestão eletrônica, de mecânica. Falei, eu tenho que aprender para mim, né, saber para poder ser um dono de oficina. Eu falei, eu quero ter minha oficina. Aí eu montei uma oficina de sociedade, acabou não dando certo. Acabou quebrando. E aí eu montei a Reicar 2001, que era um sonho meu de eu ter minha oficina mesmo, do meu jeito. Eu, sem condição alguma, montei a oficina assim, praticamente com a cara e a coragem, Deus na frente e a cara e a coragem. E aí foi um sucesso, graças a Deus, teve bastante sucesso. Ele conta, né, que é algo que me chamou bastante atenção, que ele começou com uma caixa de ferramentas e um sonho. Que foi uma caixa de ferramentas e um sonho, e na época ele não tinha condições nem mesmo de comprar as ferramentas, comprar elevadores.
E aí teve um amigo, né, Reinaldo, porque eu acredito que Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho, né? Quando você tem a coragem de decidir. E aí, conta sobre esse amigo um pouquinho. Sim, ela me lembrou isso, essa parte, que quando eu montei essa oficina, eu comprei os elevadores, troquei num carro que eu tinha, e os elevadores, eu não tinha como pagar o eletricista para ligar os elevadores, você acredita? E aí o cliente chegar, eu abri, falei, não, vou abrir, eu tinha uma caixa de ferramenta e um macaco, aí tinha um amigo que era mecânico, falou, não, vamos nós dois trabalhar, né? E aí eu abri a oficina e os elevadores lá, bonitinho, só que não funcionava, porque não tinha energia. Tinha energia, mas não estava ligado. Eu não sabia, né? Eu era eletricista, né? E aí chegou o cliente, né? Chegou o primeiro cliente, falou, eu quero, levanta o meu carro tal no elevador. Eu falei, não, vamos levantar no macaco. Ele falou, por quê? O elevador tem, porque você não levanta? Eu falei, amigo, é o seguinte, é porque não tá ligado, tá? Ele falou, então, esse é o problema? Eu falei, é. Aí ele falou, só um minutinho. Aí ele saiu, ele morava ali próximo na região. Uhum. Aí ele voltou com a caixa de ferramentas, com a escada, trouxe a escada, subiu lá, puxou, ligou, falou, esse é o problema, pode subir meu carro no elevador agora. Aí já ligou os outros elevadores para mim, eu não paguei nada, e aí começou a ir por aí. Aí a gente começou a trabalhar, e as coisas foram fluindo, Deus trabalhando nos detalhes, né? Sim, com certeza. Desde sempre. Aquele, vamos dizer, dar o passo que Deus põe o chão, né? Sim, e é coisas, detalhes que a gente acaba não esquecendo, que marca, né, pra gente, logo no início, o primeiro dia que eu abri, e aí, Deus foi abençoando e foi prosperando. 2021. 2021. Não, 2001. 2001. Opa, eu falei 2021 pensando em 2000. 25 anos. 25 anos atrás. Uau, bodas de prata. Bodas de prata. Deus abençoe, muito bom. E Grace, como que você caiu nesse universo também? Como tem sido essa história aí? Na verdade, assim, eu sempre empreendi desde os 13 anos, né? Eu falo sempre que eu nunca gostei muito de limpar a casa. Então, um dia, meu pai sempre pegando no meu pé para ajudar minha mãe tinha uma loja de roupas. E aí um dia ele falou assim, olha, já que você não gosta de ajudar a sua mãe, então vai ajudar ela na loja de roupas. E ele achou que estava me castigando, mas ali eu me descobri. Eu descobri que eu gostava de cliente, eu descobri que eu gostava realmente daquele universo. E hoje se fala muito de persona, né? Naquela época, gente, há 20 anos atrás, ou bem mais, não se falava disso, mas a gente já tinha que conhecer a nossa persona pra gente trabalhar. Então, é engraçado porque eu já conhecia meus clientes. Então, quando minha mãe ia fazer compra, eu falava, mãe, essa roupa aqui, ó, é ideal para aquela cliente. Essa daqui já é ideal para aquela, e dava certo. Eu comprava as roupas e realmente as clientes compravam. Então, hoje, nesse universo que a gente vive, eu vejo que naquela época já era conhecendo a minha persona. Então, ali eu comecei a me apaixonar cada vez mais. Me casei muito nova, fui mãe nova com 18 anos. E sempre quando eu trabalhava CLT, o salário nunca dava. Então, para completar a renda, eu empreendi em alguma coisa. Então, eu falava assim, agora eu vou vender alguma coisa. Então, eu já vendi lingerie, mini pizza, cocada. Gente, foram tantas coisas. E teve até uma tendência de mantas. Não sei se vocês se recordam, eu comecei a vender também, tudo para completar a renda, mas ainda não tinha realizado sonhos. Aí teve uma época que eu fiquei 5 anos prestando serviço para a Nestlé no financeiro de uma empresa. E lá nós tivemos a oportunidade de empreender, mas ainda não era no ramo automotivo com ele. Era no ramo de produtos terapêuticos. E eu comecei a empreender, liderei uma equipe de vendas, comecei a vender. E nessa época ele teve um problema de saúde, vendeu a empresa, a Reicar, ficou 5 anos fora. E aí quando ele voltou, ele já voltou comigo. Aí a gente já comprou, já voltamos juntos. Então faz 8 anos que nós estamos juntos nesse universo. A pessoa que ele vendeu não conseguiu manter a loja, não conseguiu, não deu conta, infelizmente. E ele falou, não, você precisa comprar essa loja, você precisa pegar de volta. E aí foi uma oportunidade, porque na época foi próximo de uma crise que estava tendo financeiramente e o pessoal não estava conseguindo muito crédito para comprar os produtos que a gente vendia. Então, assim, Deus de novo aparecendo aí como resposta de oração e falou, não, esse é o caminho. E eu sempre gostei de empreender, eu falei, não, é empreender, vender. Quem vende bala, vende qualquer outra coisa. E começamos. Eu lembro muito bem que na época, quando a gente começou, a loja estava faturando R$18 mil. Caramba! Isso há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás. E aí a gente começou do zero, porque a gente não tinha tantas condições porque a gente já comprou a empresa e agora para colocar a empresa do jeito que a gente gosta. Então eu lembro que a gente passou um final de semana pintando elevadores,
Passamos um fim de semana lá pintando as coisas. E eu falei assim, agora vamos para cima, já que a gente comprou e começamos. Nisso que a gente começou, eu comecei a trabalhar o marketing, né? De trás, que é o quê? Vou tentar mandar portfólio, tentar empresas. E ali começou as empresas. Então, as empresas começaram a aparecer, frotas, locadoras. E foi aonde a gente começou a melhorar o nosso atendimento, melhorar ali também a quantidade de clientes. E, consequentemente, também o faturamento foi melhorando, né? Bom, você comentou, né, Grace e Reinaldo também, que vocês começaram há 8 anos atrás, pegaram de volta a loja faturando 18 mil. E dentro dessa jornada aí, quais foram os erros e acertos e hoje qual a faixa que vocês estão faturando aí? Olha, eu falo que a gente erra muito para acertar, né? E eu acho que é aí que está o crescimento, né? A maturidade. E o Reinaldo, na época, antes de pegar de volta, ele construiu aí uma vida, né? Um patrimônio aí que ficou para os filhos dele. Então, assim, a gente ficou muito feliz por isso. Mas é como se a gente estivesse recomeçando ali do zero, né? Porque para mim, principalmente, foi um desafio muito grande, porque eu nunca tinha trabalhado no ramo automotivo. Então, eu tive grandes desafios para entender o mercado, entender como os clientes funcionam, como funciona a cabeça. Eu comecei a trabalhar com muito homem. E então, assim, foi bem desafiador para mim nesse quesito, né? Mas sobre o faturamento, como eu te falei, a gente começou o quê? Buscar pessoas e parceiros, porque eu acredito que sozinho a gente não chega a lugar algum. Então, eu pensei, se a gente ficar aqui só esperando um indicar, o outro indicar, esperando um cliente passar na rua, porque o Reinaldo, há muitos anos atrás, ele conta que era muito mais fácil você vender em 2001, era muito mais fácil o cliente chegar até você. O cliente não tinha tanto acesso a tantos valores, descontos, opções. A nossa avenida ali é uma avenida bem pequena. E só ali tem 7 oficinas. Caramba! Uau. 7. Fica em Diadema, né? Diadema, né? Isso, em Diadema, no centro de Diadema. E aí a gente pensa, né? Por que comprar da Ricar e não comprar do outro? Tem que ter algum diferencial. E a gente começou a entender isso para a gente melhorar cada vez mais o nosso faturamento. E aí, no primeiro mês, nós já faturamos... 48. Pegaram 18 e já foram para 48. Dobraram. Sem mudar nada. Nem a fachada a gente não mudou. Só da gente entrou lá dentro. Fazer uma prospecção, né? Mudou a aparência ali. Aí depois a gente foi aumentando para 60. Eu sei que naquela mesma unidade, sem aumentar os nossos colaboradores, nós chegamos a faturar 223 mil. Hoje é uma média tá em uma média de 160. Mas porque, assim, no decorrer do tempo, teve algumas empresas que foram embora. Então, agora, inclusive, nós estamos numa demanda de novas frotas. Quem estiver ouvindo aí, inclusive, né? E tiver carros aí, estamos abrindo aí também esse espaço para que novas frotas possam ir até a nossa loja para consertar os veículos também. Muito Ótimo, bom, maravilha. muito bom. E aproveitando aqui, né, teve algum momento que, assim, 2 perguntinhas, assim, qual foi o momento mais difícil que vocês falaram assim, não vai dar certo, não sei não, quando isso aconteceu? Se aconteceu, quando foi? Pra você, qual foi? Pode falar. Não, financeiro. Mulher fala muito, né, gente? Não, pode. Financeiro, que você cuida do financeiro, é que está mais alinhada nesse setor aí. Olha, um dos momentos mais difíceis, na época dele, ele até comentou comigo outra época, que foi a questão de decidir vender para cuidar da saúde, quando ele ficou doente, né? Já quando agora que nós estamos juntos, o momento mais difícil para mim foi agora tomar a decisão da segunda loja. Porque foi uma oportunidade que surgiu. O Reinaldo, ele é muito visionário, então, assim, eu acredito que é por isso que dá certo. Porque ele é muito visionário e ele não tem medo, ele é destemido. Então, ele vai, arrisca, acredita que vai dar certo. Eu já venho por trás ali mais cautelosa. Será que é isso? Vamos com calma. Embora, assim, eu sou muito positiva, eu acredito que onde a gente coloca o pé, Deus coloca o chão e vai dar certo. Mas eu sou diferente um pouco dele na questão que eu já gosto de evitar o sofrimento. E ele não, vamos ver o que vai dar. Então, agora, decidi, porque nós já estávamos num momento bacana da Ricar. Então, assim, para mim, estava bom. Se fosse para abrir um outro negócio, talvez eu não abriria um centro automotivo, porque desde sempre foi um sonho dele. Então, assim, eu faço parte desse sonho. Inclusive, eu trabalho com outras coisas, que é com treinamento, né, com mulheres empresárias.
Então, assim, foi muito bom esse crescimento da Reicá, porque também fortaleceu o meu outro lado com as empresárias. Então, elas veem que o que eu faço lá, que o que a gente faz na Reicá dá certo, dá resultado. Então, elas querem para que dê resultados no negócio delas também. Mas, de certa forma, foi um desafio, porque é tempo, energia, são mais pessoas para você liderar, são mais pessoas para você realmente treinar, para você acompanhar. E eu acredito que tudo precisa acompanhar. Não adianta você... Por mais que você tenha o melhor funcionário, ele vai estar ali na hora que você precisa. Mas você precisa estar ali junto, acompanhar, ver as métricas, os resultados, ver o que está acontecendo ali. Então, para mim, o mais difícil foi isso, porque a gente precisou, mais uma vez, se desafiar. Porque os investimentos que nós tínhamos que fazer lá eram maiores do que os recursos que a gente tinha. Então, a gente precisou mesmo ter bastante coragem, fé. E em novembro abrimos e, graças a Deus, hoje já está chegando a quase o faturamento da loja que já existia há um tempo atrás. Parabéns, parabéns pela coragem, pelos desafios, né? Eu acho que a mensagem que fica é que para poder ter um bom resultado na oficina, não tem a ver somente com operacional. Tem a ver com uma boa gestão, tem a ver com saber tomar decisões, né? Ir além. E eu acho que é legal, assim, vocês abriram a segunda unidade pela oportunidade numa nova frente, que é uma oficina Porto agora, né? Que assim, a gente atende algumas portos e é maravilhosa a estrutura das portos, o padrão Porto. Eu acredito que também esteja sendo um novo momento de aprendizado e elevação dessa visão, né? Até porque na questão também de perfil de cliente, né? Exato, isso que eu ia falar. Porque vocês estão atingindo agora 2 perfis de clientes, né? E é muito engraçado, gente, que existe muito. E nós estamos na mesma avenida. Porque quando a gente pensou em abrir a segunda unidade, na realidade nós pegamos uma oportunidade de um lava rápido. Mas a intenção sempre foi montar uma nova oficina. Por quê? Porque lá na Reicá estava ficando pequeno para colocar os carros. Então, a gente não queria deixar os carros de clientes dormir na rua. Então, teve uma oportunidade, né? Questão de aluguel, ponto. Então, vamos arriscar aqui, vamos. E nessa oportunidade do Lava Rápido, a gente já entendeu rapidamente que não era uma boa opção ter um Lava Rápido. E aí surgiu a oportunidade da Porto. Quando surgiu a oportunidade da Porto, eles fazem todo um estudo, né? Tanto do local, para ver quantos segurados temos, também dos sócios, da empresa. Então, também isso trouxe credibilidade para a Reicá. Porque a Porto, ela não vai fazer parceria, né, com qualquer marca. Então, isso foi muito bom para a gente também. Trouxe bastante credibilidade. E nós tivemos que aprender um novo olhar. Porque a gente tem um perfil de cliente na loja 1 e nós temos um perfil de cliente na loja 2. Totalmente diferente. Até o ticket médio muda de uma loja para outra. Então, o cliente da loja 1, às vezes, ele procura valores mais acessíveis, né? O cliente da loja 2, ele já busca segurança, ele já quer uma marca melhor, ele já quer... Então, assim, é bem diferente os perfis de cliente, né, Reinaldo? Até mesmo no atendimento. Então, tudo isso nós tivemos que reaprender novas formas de fazer. Algo que estava funcionando lá, que foi bom, que dá para trazer para cá, a gente traz. E é claro também que a gente está aprendendo muito com a Porto. Então, muita coisa que eles trazem para a gente que dá também, a gente aplica lá na Ricardo de Baixo. E, né? e vocês comentaram que fica na mesma avenida, inclusive, Na mesma. né? Fica 300 metros uma da outra. Exato. Porque assim, também não é só sobre, às vezes, a condição financeira do cliente. Eu acho que é questão de perfil mesmo. Porque tem um cliente que ele vai optar pelo mais barato e vai ter o cliente que vai optar, como você falou, pela segurança, pela confiança. E não tem muito a ver com, esse aqui tem um carro novo, ele vai optar pela segurança. Às vezes não, ele vai optar pelo mais barato. Sim. Porque às vezes ele também comprou um carro ali que às vezes ele também nem poderia ter comprado, mas agora ele precisa economizar na manutenção e tudo mais. Ao mesmo tempo também, isso porque a gente conversa muito com donos de oficina, né? Tem aquela pessoa que às vezes tem um carro já de 15, 20 anos, mas o carro às vezes é o primeiro dono. E ela tem aquela questão, aquele apego pelo carro, aquele amor, e aí ela vai levar na oficina que, aos olhos, né, digamos assim, vai trazer uma confiança, uma qualidade, um padrão maior, né? Sim, inclusive, a gente tem clientes lá que eu falo para ele, até isso tive que aprender. Porque eu falo, nossa, por que esse cliente está gastando tudo isso nesse carro, né? É o valor do carro. O dobro do valor. E aí eu fui entendendo que realmente, às vezes a pessoa gosta daquele carro, tem amor, às vezes é de família, né? Do avô, do passando pai. de pai para filho, gerações, E eles gostam mesmo. Então, assim, eles investem mesmo porque gostam, porque tem amor, né? Sim. Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar com vários tipos de clientes. Tanto que existem pessoas que às vezes pensam assim,
a Porto, porque a Porto tem que ter a qualidade, tem que ter o zelo, a limpeza. Nós da Reicar já tínhamos essa cultura, então pra gente não foi nem tão difícil manter, porque nós já tínhamos a cultura de que mecânica tem que ser um lugar limpo. Nós temos também lá uma bandeira que nós levantamos, né? Já vou fazer meu mexão. Tá certo. Das mulheres. Das mulheres, que mecânica é lugar de mulher, sim, porque eu acredito que hoje tem muitas mulheres ainda que têm receio de levar o carro na mecânica, ser enganada, né, ser assediada. E lá na nossa oficina a gente traz isso, né, até por ter uma gestora mulher, isso traz uma confiança. Então a gente procura também o nosso marketing, também é mulher, o nosso comercial mulher. A gente quis trazer isso para que uma mulher também se sentisse confortável na hora de chegar na loja, né? E lá nós treinamos a nossa equipe de atender todas as mulheres com respeito, com qualidade, mostrar realmente o defeito, porque às vezes as pessoas subestimam, né? Quando chega uma mulher, não entende de nada, então existe, infelizmente, no nosso ramo, né? Mas lá nós trabalhamos bastante isso, então... Pra mim, mecânica é lugar de mulher, sim. Porque hoje mulher é muito independente, né? Exatamente. Então, hoje mulher, às vezes, você não precisa depender do marido para levar o seu carro. Na oficina. Então, às vezes, você mesmo pode levar, você mesmo pode resolver. Às vezes, o marido tá em outro lugar, precisa resolver alguma outra coisa. Então, essa independência é bom. Só que você gosta de ser segurança que você vai levar um lugar e não vai ser enganada. Confiar, né? Confiar. E aproveitando, né, Matheus trouxe uma pergunta, e a gente até no nosso café aqui estava conversando um pouquinho, eu vou aproveitar 2 ganchos da nossa conversa. Você comentou sobre a questão de frotas, e esse é um assunto muito interessante, porque a frota é muito bom, gera volume, né? Mas eu vejo como um risco as oficinas dependerem só da frota. Porque já conversei com o dono de oficina, eu converso com muitos donos de oficina, que ele tinha só frotas e de repente ele perdeu um contrato e o faturamento dele despencou, né? E ele tava assim, o que eu faço agora, né? Então, eu vejo que uma estratégia dentro da nossa visão é a diversificação. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, até lá comentou, né, como que era feito o marketing antes, como vocês veem hoje a questão do marketing, né, quando vocês falam, a gente precisa começar a investir em marketing digital, e como tem sido essa jornada, e como vocês diversificam, além do marketing, as aquisições de clientes de vocês. Então, na minha época, nessa parte, antes de 2010 para trás, a gente soltava panfletinho na rua, não tinha um marketing digital ainda, né? Era muito carente naquela época, não era igual agora, né? As pessoas tinham internet até, verdade. Né? Então, a gente soltava o panfletinho, era o boca a boca, né? O cliente falava, eu indico um amigo e tal, era assim. Mas agora está muito melhor. Né? A faixinha põe lá na frente. Lá antiga que eu vejo, sempre tinha uma faixa lá escrita. Promoções, condições especiais. E agora comigo, o meu olhar, a necessidade de um marketing, inclusive, né, do tráfego pago, inclusive, foi justamente aí. Porque como a gente trabalhou bastante locadoras, frotas no início, então a gente chegou a um momento que a gente tinha mais frotas, mais locadoras do que cliente final. Cliente particular. Então, foi aí a minha dor que me fez procurar o marketing digital. Por quê? Eu pensei, não dá. Tem que reverter. Eu pensei justamente nisso. Também, que oficina cheia não é sinônimo de bolso cheio. Exatamente. Né? E eu pensei justamente nisso. Eu comecei a fazer... Por isso que eu digo, gente, sempre, qualquer resultado que a gente vai tomar, a gente precisa de métricas. Então, eu sempre medi muito bem. Desde quando eu faturava bem pouco, até quando eu comecei a faturar mais de 1 milhão por ano, eu sempre fazia... Hoje a gente tem sistema, mas na época era planilhas, era caderninho. O Reinaldo gosta até hoje do caderninho. Eu tenho caderninho. De pão. Mas se você perguntasse para ele sabia os dados. Então, isso é muito importante. Então, quando eu fui olhar os dados, eu vi que nós estávamos com 60% locadoras e somente 40% cliente final, que a gente chama lá de cliente final, né? Então, o que eu pensei? Eu falei, meu Deus, se alguém das locadoras, né, fechar o contrato com a gente, o nosso faturamento vai despencar, não sei o que vai ser. E aí eu comecei a procurar. Foi quando eu conheci a Ari, né? Falei, gente, a gente precisa mudar esse cenário. E sozinha era impossível. E a gente não queria mais... Não é que a gente não queria mais empresas, né? Entendam, gente. A gente quer muitas empresas. Mas a gente queria ou igualar, né? Ou deixar que mais clientes finais e menos empresas para não ter esse problema. Ou pelo menos equiparar.
para que a gente não ficasse na mão de frotas, porque corre esse risco, né? Por exemplo, agora, nós tivemos esse caso, uma das nossas locadoras que a gente atendia, a gente pegava carro, era bem próximo da gente, essa loja fechou, então justamente aconteceu isso. Como eles fecharam, a gente não consegue mais pegar carro lá, porque ficou inviável, ficou longe, então é a logística, o risco, né, de você transportar esse veículo. Então a gente chegou na conclusão que era melhor a gente não pegar mais carro lá. E aí foi onde aconteceu. Se a gente não tivesse acordado um pouco antes, a gente teria sofrido bastante. Teria sofrido mais. Sim, teve lá, né, Reinaldo, pelo menos um pouco, a gente sentiu, né? Sentiu um pouco, mas bem menos do que se fosse na época atrás, no ano passado, quando a gente ainda estava em procura, né, de ajuda do digital. Então, isso foi muito bom, porque eu já tive uma visão, assim, que poderia acontecer, né? o marketing chegou na hora certa. Que bom, que bom. E até trazendo assim, né, até nas nossas chamadas, a gente fala, né, sobre depender só de uma coisa. Né? Nós aqui, nossa missão é trazer mais cliente particular e final, mas a gente também traz clientes de seguradora, a gente também pode trazer clientes de frotas. E a gente não levanta uma bandeira, não tenha frotas e não tem seguradoras. Não é sobre isso. Porque a gente precisa diversificar. Eu acho que essa é a questão. Se você deixa todos os ovos numa cesta só, ali é um perigo. Né? Então, quando você diversifica, você consegue alavancar. E o que eu vejo dentro do digital é você conseguir direcionar qual é o tipo de serviço que você quer atrair para sua oficina. Exato. E qual é o perfil de cliente. Né? Porque, às vezes, você atende geral. A indicação, quem passa, enfim. Você não está direcionando o serviço que você quer, você está atendendo o que vem. O que vem, quem chega, né? Então, tem oficina que prefere o serviço mais rápido. Tem oficina que prefere o serviço que vai ter um ticket maior, que demora mais. E aí, quando você fica dependendo de terceiros para direcionar o teu faturamento, você não está direcionando o que você quer atrair. Quando você consegue colocar ali, você traz, opa, eu quero ter essa visão, né? E eu fiquei muito contente de ouvir que o marketing chegou na hora certa, porque, gente, pra gente estar aqui sentada hoje, eu precisei fazer uma coisa que é chamada follow-up. Follow-up é acompanhamento. A técnica fala que a gente tem que fazer até 8 vezes, mas eu fiz umas 20 na Grace. Mas brincadeiras à parte, esse é até um tema muito importante que a gente vai falar sobre isso aqui, porque vocês têm evoluído num pilar muito importante, que é a área comercial da oficina, né? Porque fazer um bom marketing é uma parte, mas precisa da conversão. E é legal trazer isso, porque a gente se conheceu, eu fiz uma reunião com a Grace, já adorei ela, porque ela vem dessa parte de treinamento, gestão. E a gente gosta muito de quem vive essa realidade que a gente também vive. E na oportunidade, ela tinha uma pessoa, foi continuando, e eu fiquei ali, namorando ela, respeitando o tempo dela, né? Fizemos até uma reunião online, o Reinaldo tava. Participou. E deu certo, tem dado certo, a gente tá aí caminhando para quase um ano de parceria. E antes da gente fazer o podcast, por quê? Uma coisa que a gente trabalha muito, a nossa essência é a transparência. A gente tá num mundo, principalmente no digital, onde é trabalhado com muitas promessas. E eu acho que não tem nada de errado, porque você precisa realmente trabalhar, é uma estratégia, é um storytelling. Mas a promessa, ela precisa estar pautada numa verdade, né? Você não fica só vendendo saco de pão vazio. E assim, é triste porque as pessoas se iludem. Às vezes, né, a gente estava até falando um pouquinho aqui nos bastidores, quando você compra algo com uma expectativa e é outra. E aqui a gente gosta muito de trabalhar com a verdade. Antes de gravar o podcast, eu fiz uma pergunta para a Grace e falei, a gente vai trabalhar o podcast naquilo que você trouxer. Não a gente impondo o tom que a gente quer trazer. Exato. E até com base nisso... Trazer a verdade, né? E aí, porque assim, quando eu vi a Grace, né, eu falei, essa mulher vai acompanhar números, e os números são muito bons, né? A gente precisa, porque é aqui que a gente potencializa. E aqui, depois na edição, o Arthur coloca aí pra gente, aqui a gente tá olhando na tela, a gente foi metrificar o resultado acumulado do digital, né, o que eles estão faturando com o digital nesses últimos 6 meses. E aí, olha só que interessante, evolução de faturamento, né? Que eles faturaram, investimento versus faturamento. Janeiro, eles tiveram um retorno de 10 vezes o valor investido. Então, a cada R$1, voltou 10 vezes o valor que vocês investiram. Fevereiro caiu para 6,5. Março para 7. Até 7, a gente considera
um número ok. A 10 é um número bom, potência de 10, aí estamos no jogo, show, né, Existem Matheus? até pesquisas, o ROAS, né, que é o retorno sobre o investimento, para um centro automotivo, para uma oficina, ele está ali em torno de 5, 6. Então, óbvio que a gente não trabalha na média, a gente é uma assessoria especialista e justamente busca trabalhar acima da média, mas essa mais ou menos é a média de mercado, até para quem está assistindo também entender. Isso, né? então a gente sempre busca ali 8, 10 como uma média mínima. Aí abril, putz, olha só, abril, não foi legal. Tivemos um ROAS ali. E aí o que aconteceu? A gente foi acompanhar. Houve uma mudança interna no comercial. né? Né? Então, assim, o lead... Olha pra você ver Ficou como vários impacta, tempos né? sem Impacta. comercial lá, nós ficamos vários dias sem comercial. Só que olha só, Reinaldo, se você tivesse decidido Cancelar. cortar o marketing em algum momento, quando veio para maio, 20 vezes o valor investido. A cada R$1 investido no tráfego pago te retornou R$20, certo? Junho, estamos ainda em junho. A gente está gravando dia 11 de junho. 11 Vai de pro ar junho. depois. Estamos com 26 vezes. Olha só a construção, né? E assim, isso aqui é a jornada sendo construída. E a gente foi matrificar lá com o Gabriel, né, que é o nosso coordenador de performance, e falou, aqui a gente conseguiu implementar o comercial, trazendo técnica de conversão, acompanhamento. Por quê? Sabe qual é a ilusão? Acho assim, contratei o marketing... Não preciso fazer Jogo nada, né? Vai chegar pronto, É uma o mágica, cara vai né? chegar com o cartão de crédito na mão E eu vai quero comprar. falar muito sobre isso. É. Porque o que acontece às vezes a gente tinha essa ilusão, tá? Vai chegar, mas... Sendo sincera, né? Sendo sincera, a gente tem essa ilusão. Vamos contratar o marketing, a pessoa vai chamar e aí quer agendar. Gente, na verdade, chega realmente os leads, chega o cliente, só que o seu comercial ele precisa estar pronto. E a gente teve muita dificuldade de achar um comercial. Inclusive, hoje nós estamos treinando essa moça, que ela já está do mês passado para esse, e eu falei para ele, eu estou super gostando. Por quê? Ela está entendendo o que a gente quer, ela está praticando. Então, assim, você dá realmente a estratégia para ela, ela vai lá e aplica. Inclusive, nós sentamos com o time de vocês, pedimos ajuda, se tinha alguma forma de ajudar, como que a gente poderia melhorar isso. Então, eles rapidamente se prontificaram. Isso eu quero, inclusive, elogiar aqui, tá? Ah, muito obrigada. O time de vocês realmente, assim, nunca tive um suporte, assim, nota 10. Que bom. Eu sempre pergunto, estão prontos a responder, estão prontos a falar. Se não tem a resposta no momento, pesquisam, já voltam, não esquecem. Então, isso é muito bom, porque realmente a gente está vendo que está sendo acompanhado. Porque uma coisa que eu tive dificuldade também, que era uma dor quando eu procurei a Ari, é que as pessoas tratavam o nosso dinheiro como qualquer coisa. E o tráfego é o seu dinheiro. Então, cada dia ali é o seu dinheiro que está indo. É uma verba diária. É uma verba que tá indo diária. ali. E as pessoas faziam a campanha e esquecia lá. Não acompanhava, não olhava se estava funcionando, se a gente estava rodando, se estava chegando certo, se não estava. E aí, como a minha deficiência também estava do lado de cá, que era o meu comercial, as coisas, né? Não tinha visão, né? E aí foi quando essa dor maior foi cada vez maior e o Reinaldo falou, não tá dando certo, vamos parar. E quando eu procurei a área, eu tinha até receio. Eu falei, é mais um tráfego, lembra? Falei assim, não quero investir isso, porque é mais um... Lá vem o tráfego pago. Mas, assim, eu gostei muito da abordagem dela, acreditei, realmente, eu acredito que agora, então, os nossos resultados vão ser ainda melhores, Sim. porque a gente conseguiu juntar, né, o marketing com o comercial. Então, se você reparar, os resultados já foram outros. Exato. Sim. 20 vezes, 26 vezes. A gente tem cliente que tem conseguido chegar em 36 vezes. A gente não pode prometer, você vai ter 36 vezes o retorno. Por quê? Porque depende de vários fatores. Sim. Mas dá pra chegar? Dá pra chegar. E aí, assim, aproveitando, parabéns, time! Parabéns aí. Vamos que vamos. E uma coisa que é importante, né? Dentro da nossa visão aqui, o primeiro é ter um atendimento extraordinário, porque a gente acredita que isso faz muita diferença. Todo mundo gosta de ser bem atendido, então Sim, a gente com tem certeza. regra de atendimento 5 estrelas aqui para a equipe, tem SLA, né? Às vezes, não dá para responder às vezes na hora, mas mandou de manhã tem que responder no máximo à tarde, mandou à tarde no máximo de manhã. E uma outra questão,
a gente leva tão a sério o resultado do nosso cliente, porque a nossa equipe é bonificada por resultado gerado para o cliente. Exato. Então, Legal. toda equipe, tanto de tráfego quanto de conteúdo, eles têm de trabalhar com uma cultura de OTE, né? Que é, em inglês, não sou É a muito boa. bonificação sobre On performance. target engagement. On-target. Isso aí, ó, Pois tá é, falando bem. nem tem estudando. Mas é o quê? Eles têm uma variável, fora o fixo deles, né? Mesmo não são de área comercial, eles são da área operacional. Que é o quê? Quando você qual é a sua meta de retorno sobre investimento da sua carteira? De clientes. Qual né? é a meta de acompanhamento do CRM do cliente? A gente precisa que eles acompanhem. Do time de conteúdo, engajamento, visão. Então, por quê? Porque a gente leva muito a sério. Eu falo assim, a gente aqui tem um negócio. E é um negócio também que a gente tá aqui todo dia ralando. E aí Cada fica, real e aí fica é realmente real. a Faz dica, né? diferença. Então, se hoje você não bonifica de alguma forma a sua equipe, você precisa parar para pensar nisso. Principalmente o comercial, né? Mas até mesmo os mecânicos também. Inclusive lá nós temos Vocês têm sistema de sim. bonificação? Nós bonificamos tanto, nós temos a primeira meta, a segunda meta, e também quando você chega a uma meta, você ganha uma bonificação. Nós reconhecemos o primeiro lugar do mês. Então, o primeiro lugar do Verdade, mês... eu já vi no Instagram. É tá? muito legal a cultura Verdade. de vocês. o primeiro lugar do mês também nós bonificamos. E quando a loja bate a meta, todo mundo ganha uma bonificação. Inclusive o ADM, o motorista. Porque eu acredito que se o ADM atendeu bem na hora de receber o valor, ela também está ajudando a bater a meta. Se na hora ali ela lembrou de pedir para o cliente avaliar como foi o nosso atendimento, ela Isso. também está ajudando a bater a meta. Eu ia falar sobre isso, Grace, para você falar um pouquinho da última ação que vocês fizeram lá, de avaliação, que tinha um bombom e tal, Sim. né? Dá uma ideia aí pros donos de oficina que estão... Gente, é muito real. Tem duas são coisas. coisas simples, né? Coisas simples que a gente está fazendo e que deu super resultado. Então, acredito que vai ajudar muito vocês aí no negócio de vocês. Uma das coisas que, inclusive, algumas pessoas acreditam, né? Eu já ouvi de muitos outros empresários falar que o Google é apenas ego. Você ter 5 estrelas, E, gente, eu provo para vocês. Hoje nós temos muitos clientes que vêm por conta de avaliações. Inclusive, nós estamos ali no centro de Diadema, se alguém conhece. Estamos ali próximo a Jabaquara, Saúde, mas não é em Diadema. Já veio clientes de lá, veio cliente de vários lugares. E quando o cliente chega, eu sempre pergunto, como eu não vejo ele lá, e eu sempre indico os meus funcionários a perguntarem, é a primeira vez aqui? Você está fazendo cadastro, né? Tem até um espaço no nosso sistema que dá onde você veio. Perfeito. Isso, A origem. Da origem que veio, e coloca tudo lá. Aí a gente coloca. Então, a gente sempre pergunta, é a primeira vez? É a primeira vez. E como que ele nos conheceu? Então, alguns clientes falam, olha, eu fiz uma pesquisa e eu vi as avaliações de vocês no Google e me chamou a atenção e eu quis vir, porque realmente eu quero uma oficina que eu possa confiar. Muitas pessoas que já foram enganadas em outras oficinas. Então, gente, a avaliação do Google é muito importante. Então, sempre que acontecem as avaliações, eu sempre falo com a equipe, a gente realmente reconhece isso, bonifica por isso. E aí teve até o bombonzinho que eles estão falando, que realmente, como o cliente colocou o nome do funcionário na avaliação, a gente bonificou eles ali também com bombonzinho. É uma forma de agradecer, de reconhecer. Uma mensagem para a pessoa ler também. E junto com o publicamente, logo, né? Publicamente. Então, ele lia a mensagem que realmente o cliente colocou ali. Outra coisa também que a gente faz, que dá super certo, é o reconhecimento. Então, quando a pessoa fica em primeiro lugar, nós imprimimos ali a foto dele como destaque do primeiro lugar. Então, isso nós temos a cultura o quê? De não tem problema nenhum você querer ser o melhor. Exato. Precisa ter ambição saudável. Você precisa querer ser o melhor, né? Sendo que não seja ganancioso, mas ambicioso. É diferente, né? E elogiar não quer demais, né? Não quer demais. Então, quando o funcionário também ele entende que ele pode ser o melhor, às vezes o cliente chega lá e fala assim, eu quero ser atendido por ele, que é o primeiro lugar. Então, faz com que aquele outro mecânico, que ainda não foi o primeiro, ele também queira estar lá. Porque ele quer ser reconhecido, porque ele quer ser lembrado, ele quer ser escolhido. E outra coisa que a gente fez agora, que também faz parte, né? Porque nós estamos falando de resultados, né? Com certeza. Nós fizemos lá, inclusive eu coloquei o nome da campanha de Missão Resultado. Então, nós vimos que tinha bastante clientes inativos, que não vinham na loja há mais de um ano. Então, nós começamos a fazer esse trabalho também com o comercial. Então, começamos a entrar em contato com esses clientes e convidá-los para vir até a loja. Então, já tinha bastante clientes que não vinham na loja há mais de um ano e agora começaram já a agendar e a retornar até a loja. Então, assim, tá dando super certo também, porque eu acredito que o marketing, o digital, o tráfego, ele precisa existir, e ele vai ser necessário cada vez mais, porque as pessoas estão cada vez mais no digital.
Mas nós não podemos perder também o marketing por trás, né? Que é Com cativar, certeza. Exato. que é se conectar com o cliente, Experiência, o atendimento. Inclusive, nós tivemos uma polêmica aí, algumas semanas atrás, né? Porque eu deveria comprar de você. E isso, muitas pessoas trouxeram essa polêmica, alguns gostaram, outros não, uns defenderam, outros falaram mal. Mas o que mais me chamou a atenção nessa polêmica que nós tivemos é essa reflexão. Por que eu deveria comprar de você? Por quê? Muito A bom. gente precisa pensar nisso. É. Por que escolher a Grace e não escolher a Ari? Ou por que escolher a Ari e não escolher a Grace? Ou então até mesmo, você compraria de você mesmo? Da sua própria empresa? E às vezes a gente esquece disso. A gente está tão no automático de levantar a porta da oficina, de colocar os funcionários mecânicos lá e o por trás. É. Tudo que traz resultado, na verdade, está na gestão atrás, né? O marketing, o comercial, os treinamentos. A gente treina muito a nossa equipe. Toda primeira quarta do mês nós temos treinamentos. Ótimo. Então, nós fazemos treinamento de atendimento, vendas, performance. Nós fazemos também aniversariantes do mês, né, Reinaldo? todo E por que mês. eu trago isso? Porque talvez para nós pode ser algo que é natural. Aham. Mas eu vejo, quando eu vim para o ramo automotivo, que era tudo novo. O Reinaldo, por exemplo, em 2001, você fazia essas ações? Não fazia essas Nem o ações. bolinho, Reinaldo, dos Não, não tinha nem o funcionários? bolinho. Nem fazia lá com queijinho? Não tinha nada Deu um disso. pouco Não, nem um pouco É mortadela. polêmico esse pouco mortadela aí também. E aí, sabe, uma coisa que ele fazia depois de um tempo, que ele conta, era churrasco, né? Fazia. Às vezes batia a meta, ele fazia um churrasco. churrasquinho. fazia um churrasquinho Então já tá dele. bom, a gente também faz churrasquinho, mas assim, a gente percebeu que o reconhecimento. Então, muitos mecânicos falam pra gente, nossa, eu nunca tive isso. Eu nunca participei, eu nunca me senti pertencente. Porque, gente, pessoas compram de pessoas, os resultados vêm das pessoas. Eu falo assim, os resultados vêm das pessoas. Então, você precisa tratar cada vez melhor as pessoas. E quem são as primeiras pessoas? As suas, né? As nossas. É isso, É os é funcionários, isso. são os clientes. E eu falo para eles, quem paga o salário de vocês? Os clientes. Os clientes. Então, a gente precisa tratar cada vez melhor o nosso cliente. E agora, com essa reflexão, por que a Reicar? Muito bom. Por que eu escolheria a Reicar? Isso é sobre cultura, né? Porque a gente tá num mercado, assim, que se fala muito sobre a dificuldade da mão de obra. E isso a gente sabe que existe, Bastante. ponto. Só que tem dois caminhos. Você vai ficar chorando com a dificuldade ou você vai fazer algo que faça com que Diferente. você consiga atrair pessoas e reter pessoas boas. E é isso, é muito sobre isso. E falando sobre treinamento, né? Até com essa base da que a gente falou, que a gente viu essa melhoria, a gente colocou dentro do nosso programa, vou até avisar aqui, porque a nossa amiga às vezes ela não olha tanto o WhatsApp, pra ela já saber, brincadeira. É o seguinte, a gente divulgou, todo mês agora vai ter um treinamento para a equipe dos nossos clientes, para a equipe Ai, que comercial. legal. Nossa, que bacana. A Grace falou, ó, essa aqui é boa vendedora, não sou eu que tô falando, né? Eu antes chorava para vender, mas foi 20 follow-ups que eu vendi para ela. E Excelente vendedora. então eu vou trazer um pouco, né, do que eu estudei, pratico, aprendo, para treinar Que a equipe legal. comercial dos clientes, né? Para manter esse entusiasmo, porque a gente vê que é muito importante. Então, vai ser toda terceira quarta-feira do mês, Isso. às 11 da manhã. E a gente também tem um sistema de treinamento que é mais voltado para o dono mesmo, onde a gente traz diversos temas. Então, a gente já trouxe RH, que não eu e o Matheus falando de RH, mas sim o nosso RH, que a gente tem um RH, um BPO de RH, falando como melhorar a retenção e recrutamento e seleção. A gente já trouxe pessoas para falar de gestão. Já deixo meu Experiência do convite cliente aqui. também. Experiência do cliente. Trouxemos a nossa consultora de experiência do cliente. Para quê? Para ajudar o dono da oficina a ampliar a mentalidade de falar, cara, eu preciso disso. Então, hoje a nossa visão como Impulsione Oficinas, nós somos uma empresa de prestação de serviço, mas também estamos trazendo muito esse pilar de apoio educacional para Sensacional. conseguir ter a Muito visão. bom. Já deixo o meu convite, Grace, né, que dá treinamento, se você sentir à vontade para vir também dar uma treinar, uma trazer essa masterclass, visão de né? cultura. Eu acho que de tudo que Sim. você, né, tem muito. Também vi uma outra coisa muito legal que você estava treinando essa semana que eu vi em uma outra empresa, Sim. você falando sobre o mercado está em crise, mas tem gente vendendo. Então, se você vai aceitar Sim. isso, Lá né? foi uma palestra de vendas sobre como vender mais no mercado retraído. Porque a empresa está passando realmente por um momento, né? Que o mercado ele está mais retraído. Então, clientes que às vezes comprava 10 mil, comprou 1.000. O outro que comprava 30, comprou 5. Então, assim, como mudar a estratégia? Porque às vezes as pessoas olham só para o problema, né? E ali existe... Porque se o mercado, né? Ele realmente influencia as nossas vendas, não tem como. Mas ele não determina. Porque senão, se fosse assim, todo mundo teria o mesmo resultado. Exatamente. Não teria pessoas vendendo, né? Eu gosto até de
um ditado que fala assim, né? Enquanto uns choram, outros vendem Vendem lenços. lenços. Porque já pensou se todo mundo estivesse chorando? É. Quem iria vender os lenços? Uhum. Então a gente precisa olhar em que lado eu quero estar. Vendendo lenço ou chorando? Exatamente. Então a gente precisa sempre olhar, porque tem como mudar, tem outras formas de pensar, tem outras formas de fazer. E eu trago muito para quando eu faço treinamentos também, e é uma questão que às vezes nós, inclusive gestores mesmo, às vezes pecamos nisso, né? Sim. Ah, eu já sei isso. Ah, eu já faço assim. Gente, as coisas estão mudando assim, ó, muito rápido. E nós precisamos se adaptar. Se a gente não se adaptar, a gente não consegue ir para o próximo nível. Porque as coisas mudam muito rápido. Não é porque eu sei... E eu até digo, essa é uma palavra super perigosa, né? Eu sei isso. Sócrates já dizia, né? Só sei que que nada sei. sei. Então, eu sempre falo, a gente tem sempre como aprender. Ou aprender algo novo, ou aprender aperfeiçoar, né? algo que a gente já sabia de forma diferente. É, isso aí. Porque a gente precisa se adaptar. E é o que a gente está fazendo na Reiká, é se adaptando. Se adaptando para o Reinaldo, então acredito que está sendo até mais desafiador, porque ele sempre empreendeu de um jeito, no caderninho. Funcionava, né? Funcionava, né, Reinaldo? Funcionava, Só que ele agora construiu. outro momento, né? Mudou. Mudou muito. É uma geração diferente. Sim, também, com certeza. Né? Os mecânicos de hoje, talvez você tenha um mecânico que esteja mais tempo, mas os mecânicos de hoje não são os mesmos de 2000. Não, totalmente diferente. E, inclusive, né, Os anos 2000. tanto difícil para os mecânicos de hoje, que não são mais, e tá difícil também você trazer esses mecânicos e adaptar eles, os de 2001, para o mundo de hoje. Perfeito. São Porque dois não entra desafios. às vezes não entra na cabecinha dele ali, que às vezes o novato... O que funcionava, não funciona mais. E o que né? tá começando agora, pensa diferente dele. E aí é onde tem os conflitos. Os conflitos, onde exato. entra os treinamentos. E aí que entra os treinamentos. Que é a mentalidade, né? E aqui. e uma coisa que nós mudamos lá na nossa oficina é trabalhar sábado. Faz 1 ano e meio que a gente não abre mais dia de sábado. E mudou muito para nós, para os clientes também, para os funcionários também. Eles, Até para contratação. até para acredita? contratação mudou. Com Você certeza. acredita? Quando você E coloca no de segunda a faturamento não mudou. sexta-feira, Não mudou no Não faturamento. mudou nada. Olha A gente só. aumentou 1 hora, né, que a gente abria às 9, né, às 18. Aí a gente abre às 8, às 18. E no sábado a gente não trabalha. Não abre. E foi uma isso decisão assim que foi bem difícil de tomar, porque a vida toda o Reinaldo trabalhou de sábado. Foi Mas difícil. a gente também começou a perceber isso porque a dificuldade de contratação. Então, quando você falava que trabalhava sábado, tinha muito receio, né? Hoje muita gente ainda trabalha. Mas, assim, a gente viu que isso ajudou também na hora de contratar, porque hoje as pessoas também estão buscando qualidade de vida. Isso, então, as pessoas exato. querem trabalhar mais próximo do trabalho, as pessoas, elas querem ter qualidade de vida. Então, você fala assim, de segunda a sexta, você Não é consegue só ter mais sobre qualidade, ganhar dinheiro, né? Exatamente. É isso. Quando você fala de segunda a sexta, o olho dele até brilha. Ai, o que eu queria era isso aí. Né? Então fica talvez aí uma dica para os Sim. donos de oficina que estão assistindo, né? Verdade, Mostrar que cara. às vezes é um ajuste fino desse que Exatamente. E você não pode aumenta uma mudar hora, né? realidade. E você muda 1 hora na semana, né? E o sábado, às vezes, Porque não abria sei só aí de nos manhã nossos no sábado, amigos, né? né? Abria até às 2. Até às 2, até né? às 2. Só que É só 1 hora que compensa dos dias da semana. exatamente, compensa os dias da semana. E outra, a diferença do período que você abria no sábado para 1 hora que você aumentou, não muda muita coisa. Exato. E aí, como eu ia dizer, não sei aí pros nossos amigos, né? Mas no sábado, às vezes, né, a gente tinha muita dor de cabeça. Então, exatamente. A galera vinha Imagina. da sexta, Eu tocava né? essa Isso, Né? só via só porque a mulher colocava ele para expulsava ele de casa, ele ia lá só para ver o barulhinho do carro lá, mas queria fazer nada, só para Também passear. não, resolveu Os o problema. clientes também, né? Então, assim, foi muito bom, foi muito positivo pra gente. E foi algo também desafiador, né? Voltando no que você falou lá, o que você acha que, nossa, não vai dar certo? É algo que você tem medo, né? De Sim. tomar essa decisão, né? Algo Com que já venha certeza. funcionando. Você vai mexer? É. Então, assim, a gente pensou bastante, mas também fizemos, já fomos preparando tanto internamente como psicologicamente, que no próximo ano a gente não trabalharia mais de sábado. E Já tá vai dando comunicando super certo. também com Comunicando antecedência. os Fomos clientes. comunicando e Então foi feito e um o trabalho. cliente que ele é cliente mesmo, ele aguarda para a semana Isso. para fazer É, o trabalho. não Ele não muda muda. a vida, né? Sabia? É. Os clientes real verdadeiro ele espera para segunda-feira. Muito bom.
E aproveitando pra gente fechar essa parte de resultado, olha só, imagine só, vocês estavam de cliente, né? Então tem os clientes que já conhecem, tem as frotas, mas existem os clientes que não conhecem, que precisam do serviço de vocês. De janeiro a junho, 411 contatos novos, pessoas que não conheciam a Recar, chegou até vocês. Dessas 411, 121 foi para etapa de orçamentos e 64 virou vendas. Então, 64 novos clientes chegaram para a Recar nesse período através do digital. Então, a gente acompanha, né, a conversão, a taxa. E aí, Matheus, vamos mostrar para eles uma coisa que a gente ainda não mostrou e que é muito legal. Conta aí sobre isso. Vamos contar um pouquinho, porque existe um retorno invisível nessa operação aí, né? Porque, afinal de contas, a Recar tem um padrão de atendimento, tem um padrão de excelência, não é à toa que está há 25 anos aí no mercado. E esse cliente que foi, ele fideliza, em sua grande maioria, né? Sim. Vamos falar aí, pelo menos 70%, né? 2 a cada 3 clientes vão fidelizar ali. Então, sim, a gente trouxe uma conta aqui, ó, que um cliente fidelizado, vamos supor que ele vai fazer, você estava falando sobre o trabalho de pós-vendas que vocês estão fazendo, sim, vamos supor que ele vai uma vez por ano, que assim, é o mínimo. Porque a gente sabe que pelo menos a cada 6 meses ele precisa estar lá pelo menos fazendo uma troca de óleo. Mas né? vamos ser conservador. A troca de óleo ou a revisão a cada 10 mil também, né? Mas vamos ser conservador que ele vai uma vez e ele permanece indo 3 anos com vocês. Isso quando não permanece mais, ou uma média ali, né? Então, se o ticket médio é R$ 1.500, ele vai investir ali em vocês, gastar com vocês R$ 4.500. Desses clientes que chegam, vamos supor que de 10 clientes que chegam, 3 indicam. Né? Então... Por que a gente fala do indica? Porque assim, oficina é uma coisa que você gostou, você referencia. Com certeza. Então a gente pôs 30%, assim, um número nem muito porque alto, às vezes, por mas... exemplo, indica pro pai, se indicar pro pai e pro irmão, já são 2 ali, entendeu? O carro da esposa, que ele já passa a levar. Exatamente. Então, são mais 3 novos clientes aí, que também é um ticket médio de R$ 1.500, vai dar 4.500. E aí vamos supor que desses 3 que chegaram de indicação, 2 fidelizam. Então, um não levou mais por alguma situação, vendeu o carro, e os outros 2 levaram por mais 3 anos. Então, isso dá mais ali R$ 9.000. Isso dá um total gerado no ciclo de, pensando em 10 clientes ali, de 18 mil, né? Então, existe o retorno, que é o que a gente chama de, obviamente, a indicação, a fidelização e o LTV, que é o tempo, o ciclo do cliente ficar ali, o lifetime value dentro do marketing que a gente fala. Então, assim, perfeito. É aquilo que a gente estava falando, o marketing e o comercial trabalhando juntos, cliente chegou, teve um bom atendimento, teve um bom serviço, ficou satisfeito, teve a solução realmente feita ali, ele vai permanecer como um cliente seu, dificilmente você vai perder. Acho que o Reinaldo deve ter vários clientes que deve ter se tornado amigos ali, de tantos anos já de mercado, né? Sim. E é legal olhar para isso, porque às vezes, são 64 novos clientes. Se a gente faz assim, esses 64, né? Se a gente consegue fazer essa jornada com 50%, já é incrível. Se a gente consegue fazer com todos, pensa que os R$ 1.600 que vocês investiram em tráfego, vamos supor que o investimento médio mensal pode se tornar 73.500 através de de um ciclo acumulativo. Mesmo, né? Então, a gente tem que olhar, e eu estava até conversando esses dias com o dono de oficina, é óbvio que a gente tem que olhar o retorno do curto prazo. É óbvio, que é o que a gente mostrou lá no primeiro lá. O R$1 voltou quanto? Né? A cada R$1 tá me voltando quanto? Tem que estar dando esse resultado. Mas existe esse ROI invisível, que é construído pelo LTV, que é o tempo do cliente dentro da oficina, que aí tudo isso que vocês comentaram, a cultura, o atendimento é muito importante, porque, coloquei o cliente, aí vem o comercial, converteu, o marketing traz o cliente novo, o comercial converteu, o time interno fidelizou. A gente tem uma oportunidade de potencializar demais o retorno sobre o investimento, que é algo que às vezes a gente não para pensar, né? E que tem que ser trabalhado intencionalmente. Tem que ser trabalhado intencionalmente a fidelização, o pós-venda e até mesmo a indicação. A gente tem um Flávio Augusto, que é uma referência nacional, né, de empreendedorismo, e lá na WhatsApp é o quê? Você mal entrou lá, ele já pede 10 indicações. É intencional. É óbvio, a gente não tá falando desse... Se fosse um sistema forte de indicação assim, a gente teria muito mais oportunidade. A gente tá falando da indicação... Mas já vou anotar.
da essa dica indicação anota aí, anota aí. orgânica, só daquilo que Sim. já é tipo, pô, achei uma oficina de qualidade, vale a pena levar o carro lá. Agora, se existe um estímulo de indicação, se existe um reconhecimento, por exemplo, aqui a gente tem um reconhecimento. O cliente que nos indica e que fecha um contrato, ele é recompensado por isso, né? Financeiramente, Então, isso vai fazendo a gente potencializar esse ROI invisível para poder realmente sair dessa visão, desse direcionamento, né? E aí você até faz uma pergunta, quero aproveitar o teu gancho, né? Do porquê contratar, eu vou falar do porquê contratar a Impulsione Oficinas, né? Porque, por que a Impulsione é diferente? É óbvio, hoje existe um mercado onde antes eram agências generalistas, empresas que atendiam todos os mercados. A gente começou assim também, e depois a gente foi entendendo que isso não era algo que a médio e longo prazo ia conseguir gerar resultado significativo para o cliente, porque você precisa dominar daquele negócio. Daquele assunto. E aí foi quando a gente resolveu nichar. Hoje existe já um mercado de agências nichadas, mas por que contratar a Impulsione Oficina? Primeiro que a gente consegue trazer 2 universos. Então a gente traz o universo do marketing digital, mas a gente traz o universo corporativo que a gente teve de experiência. Trabalhar, né? Comentei com vocês que eu trabalhei na BASF, trabalhei na Magnete Marelli, a gente trabalhou na Axê Laboratórios, nos trouxe uma visão corporativa sistêmica muito diferente de quem só entrou no universo digital. Então a gente consegue trazer esses 2 mundos, além do que tem muito mercado que a galera foi lá, fez um cursinho e começou a vender tráfego pago. A gente tem bagagem, né? Matheus engenheiro mecânico, eu sou administrador, então isso se torna um dos nossos diferenciais. Sim. Porque faz com que o que a gente entrega tenha uma base sólida diferente. E uma segunda coisa é o quê? É o resultado real. Não é só assim, ó, faturou 89 mil reais. Ok? Tá, mas como foi essa jornada? Qual foi a jornada? O que a gente precisou percorrer, que foi o que a gente fez aqui? Então, a gente vai ajustando, a gente mostra o dado real e ajusta baseado no dado e não só na promessa, né? Educando o nosso cliente junto. Ó, precisa melhorar ali, vamos ajustar esse comercial, vamos trabalhar junto. E aí, o resultado, ele não é um evento, ele é uma construção de médio e longo prazo. E que o case de vocês, né, que a gente está construindo, é um case que está sendo construído, eu achei muito legal, a Grace falou assim, eu tenho visto quanto a visibilidade tem gerado de resultado e nós estamos construídos com base em dado. Eu acredito que a gente ainda tem muita potência. E eu acredito. Eu acredito que é só no começo. Com certeza. Porque agora nossos próximos passos é isso, estabilizar o funil, ou seja, a gente viu lá retorno de 20, 26, a gente precisa manter, primeira coisa, manter esse patamar, né? De não descer mais. Depois a gente fazer o quê? Potencializar, Escalando começar a investimento. escalar, que foi até um ponto. Isso. E aí, vocês trabalharem nessas 2 coisas fortes aqui, para potencializar isso aqui, que é a fidelização e as indicações. Então, fazendo esses 3 pilares, a gente vai alcançar cada vez mais as metas e os objetivos, porque marketing, ele é construído, né? E não só uma promessa. E tem que ser feito esse trabalho junto aí a 4 mãos, né? E funciona, viu? Realmente funciona, trouxe bastante resultado pra gente. Então eu super indico, porque é necessário a gente ter esse conjunto, trabalhar aí esses pilares para que o resultado seja ainda maior, né? E como eu falei, a gente precisa se adaptar. Maravilha. Muito obrigado, né, Grace, Reinaldo, pela presença, por ter aceitado conversar com a gente, trazido aí o agradeço papo, a oportunidade. a experiência de vocês. E queria, indo para os finais aqui do nosso podcast, queria fazer na verdade, assim, uma solicitação para vocês, né? Não é uma pergunta. Qual mensagem que vocês deixariam hoje aí pro dono de oficina, a dona de oficina, né? Geralmente existe muito casal ali também, que estão nos assistindo aqui. Qual mensagem que vocês deixariam aí para finalizar? Olha, antes de tudo também quero agradecer a oportunidade, obrigada por essa oportunidade, foi muito bom, é muito bom a gente estar aqui, relembrar um pouco da nossa história, da caminhada, né? Porque às vezes na correria do dia a dia a gente esquece de lembrar como foi a jornada, como a gente chegou até aqui. E a mensagem é: não desista. Porque às vezes eu sei que tem momentos em que a gente passa por grandes desafios, que a gente pensa em desistir, que a gente pensa em voltar atrás, mas tem uma frase que o Reinaldo falou uma vez e que me chamou bastante atenção. Se for necessário, sempre recomece, porque a gente nunca recomeça do zero. A gente recomeça de onde a gente parou. Então, por mais difícil que esteja aí, recomece tudo de novo, porque vai valer a pena. Muito bom. E as experiências não são perdidas, né? O aprendizado que se teve continua aqui. Sempre. Né? E você, Verdade. Reinaldo? Eu
eu faço das minhas palavras dela também, que nunca a gente recomeça do zero, né? Sempre recomeça da onde parou, porque nunca do zero, que a gente recomeça da onde parou, porque a gente recomeça, a experiência continua, né? A gente não começa do zero, porque a experiência que você teve não fica para trás, né? Você tem com a experiência e é isso aí. Vamos para frente, né? E muito bom. Muito Legal, bom, legal. gente. Foi muito bacana. A gente agradece muito vocês aí pela oportunidade. Para quem tá aqui, segue aí a Rei Cara Assembleia, o Instagram. Logo, 10 mil seguidores vai chegar aí, né? Olha. E eu queria também... Exato, E isso aí. também o perfil da Grace Barbosa. AF. Principalmente você aí, que também é dona de oficina, mulher empresária. Me segue lá que tem bastante conteúdo pra gente. E também inteligência emocional, né, gente? É Porque muito preciso, a gente né? precisa muito para manter os negócios aí funcionando, bastante resiliência, né? Então, tem bastante conteúdo para vocês também. @ Grace Barbosa F. Legal. F de foco no positivo. Bom, e se você não segue, siga também a Impulsione Oficinas, o nosso Instagram. Se inscreva aqui no nosso canal, a gente está trabalhando para gerar mais conteúdos para vocês, podcasts mensais, conteúdos para fortalecer. Se inscreve, compartilha, para a gente junto fazer acontecer, crescer e evoluir. Que Deus abençoe a vida de vocês, os negócios de vocês, a família de vocês, com Amém. muita saúde, paz, prosperidade, que vocês possam... acima de tudo, né, cumprir o propósito que Deus tem para vocês através do CNPJ de vocês, Amém. que a gente sabe que com Deus na frente a gente vai caminhando, e que Deus abençoe cada um de vocês, os lares de vocês, que através dessa conversa a gente possa ter transmitido aqui um pouco da nossa verdade, da nossa vida real, para poder colaborar. Então que vocês tenham aí, não sei se você está vendo de manhã, de tarde ou de noite, mas um dia, uma noite muito abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. E pode Pode impulsionar. muito bom!